com o transporte, que tem sido um ponto muito debatido aqui na cidade. Você deve lançar até o próximo dia 11 um novo edital. O que muda nesse edital em relação aos anteriores? Olha, principalmente o que muda é que o mercado já está muito mais estruturado com relação ao que nós estamos propondo. Não é algo comum, não é algo que nenhuma cidade ainda fez no Brasil, ainda, que é alugar 400... Primeiro, alugar. Né? Por que alugar os carros? Porque ele é muito mais barato dentro do sistema quando a gente faz a composição. Quando a gente fala até dos recursos, e na campanha isso foi utilizado até pelo adversário, de falar, não fez ainda, ele esquece um pouco da história. Eles ficaram 12 anos para fazer, né? E eu fiz parte do processo, eu nunca fiz crítica. É um processo difícil. Hoje Campinas já está na sua terceira tentativa, fazendo o seu processo de licitação. São Paulo demorou anos, não estou dizendo que aqui também tem que demorar, mas o que nós estamos propondo é algo novo, que não tem no mercado. Um modelo jurídico diferenciado, um modelo operacional que é de separar uma empresa que vai nos alugar o carro. E quando fala das questões dos investimentos de mais de 3 bilhões de reais, nós estamos falando ao longo de 15 anos. Só na economia do combustível, quando a gente compara carro a diesel e carro elétrico, nós estamos falando quase meio bilhão de economia. Então, fora a manutenção, que também a gente tem uma queda de quase 40% de manutenção. Nós temos esses dados até por causa da linha verde, mas publico agora o edital, a gente fez alguns ajustes no edital, principalmente com relação a valores de manutenção. Nós separamos o valor do carro, aluguel, e o valor da manutenção desse carro, né, porque é um valor que cabe à empresa que vai alugar para nós, até porque ela vai ser responsável pela manutenção preventiva do veículo. A manutenção corretiva, quem vai ser responsável vai ser a empresa que vai operar o sistema, que vai ser a responsável pela corretiva. Então a gente separou nesse edital para que ficasse mais claro de acordo com quem são as responsabilidades do carro. Como a empresa vai pegar um carro, vai entregar na mão da prefeitura. A prefeitura é responsável, a Urban, responsável pelo veículo, nós vamos passar esse veículo para uma empresa fazer a operação. Então a gente deixou muito bem claro com relação a isso. Então a gente coloca agora edital nos próximos dias. Essa alteração que tem, mas é uma alteração muito importante. É uma alteração que, você imagina esses carros andando nas ruas todos os dias, são quase 3 mil quilômetros aí que eles rodam cada carro por dia, são quase 4 milhões de quilômetros por mês que os carros andam. Então eles têm a questão do risco de acidentes, as questões das suas próprias manutenções por segurança. Então tudo isso ficou muito mais bem detalhado no edital agora, que a gente coloca no ar, né, coloca no mercado até dia 11. E o mercado também já está numa outra situação. Hoje uma fábrica na região do ABC já fabricando, que é uma fábrica brasileira, que é elétrica, já voltou a produzir carros. Aliás, temos 2 carros delas aqui fazendo teste em São José dos Campos. Tem uma empresa chamada Higer também já fazendo teste de carro elétrico em São José dos Campos, até porque em São José, como a gente já está mais avançado do ponto de vista dos estudos de viabilidade econômica, então as empresas estão procurando São José para fazer teste dos seus veículos. O governo federal hoje também dando já como fomento e incentivo de empresas também se instalarem no Brasil. Temos conversa já com 2 empresas de se instalarem em São José dos Campos também. Isso não dá nenhum benefício a ela do ponto de vista da licitação, mas isso já demonstra que o mercado já está se manifestando de forma diferente. Quando nós alugamos, Gessel, carros da Guarda Municipal, nós fomos conseguir colocá-los na terceira licitação. Né? Então, assim, do transporte público, não vejo isso como um problema, mas vejo que nós estamos sim no caminho certo. É um sistema que eu quero que seja diferente, né? Não querer meu pessoal, não. É dar um sistema de transporte público com muito mais qualidade. É não ter mais degrau para subir nos carros, as pessoas que têm que tem uma deficiência, as pessoas que têm uma mobilidade reduzida, pessoas com um pouco mais de idade, certo? Elas têm hoje uma dificuldade quando a gente fala de um carro com degrau. Então, é não ter mais esse tipo de carro 100% elétrico. Tem uma questão do perturbação também de ruído, você não vai ter mais esse ruído dos veículos, né? Da questão da poluição, de serem carros não poluidores, então, ter um conjunto de ações que isso daí de forma positiva e que leva também numa prestação de serviço com muito mais qualidade. Eu sempre digo, já começamos a fazer a mudança pela própria linha verde. Você andar num carro da linha verde, você já vê que ele já tem um outro conceito, mesmo de carro, mesmo de ônibus, não é aquele ônibus barulhento, batendo janela, né? Não é isso daí, é um outro conceito de transporte público. E um transporte público integrado.
ônibus com bicicleta, com van, com sistema de aplicativo, com táxi, a gente vai integrar todo o sistema. Hoje, né, o sistema de ônibus ele é separado, o sistema de vans ele é separado do sistema de van, então vamos fazer uma integração. A pessoa escolhe qual a melhor forma que ela quer se deslocar pela cidade, pelo custo-benefício, né, para ela poder escolher como ela pode se deslocar. Hoje as bicicletas já são integradas ao sistema, então dar um sistema de transporte onde a gente consiga agregar novos passageiros e não perder passageiros, como acontece hoje com o sistema de transporte do Brasil, né? Ele perde, as pessoas que lá estão, elas não veem a hora de sair do sistema. Então tem um sistema com mais inteligência. Por exemplo, horário de pico, Novo Horizonte, tem que sair com carros grandes, carros articulados, vem para a cidade. No horário do entrepico, esse carro encosta, porque a operação dele é uma operação cara, encosta esse carro, põe na linha um carro menor para poder fazer essa. Então, ter mais inteligência, termos também que a gente tenha, por isso esse sistema Urban vai fazer a gestão, né? A Urban é uma empresa de economia mista, para a gente ter também muito mais flexibilidade em poder mexer no sistema. Hoje o sistema é muito engessado, você fica com uma empresa, numa concessão, num contrato engessado. A cidade cresce, né? E você tem uma dificuldade de mexer, mas na cidade não só por crescer, a cidade se mexe. A cidade se movimenta por si só, as pessoas mudam de local, os interesses mudam, novos bairros, né? Eu moro hoje num bairro, vou morar num outro bairro, então a própria cidade tem a sua dinâmica também, abre um novo polo, abre um comércio, esse comércio ele tem uma certa demanda, então você tem uma cidade que ela é viva, ela se movimenta todos os dias, ela se mexe, né, todo ano, então a gente precisa ter um sistema que seja muito mais eficiente para que acompanhe essas mudanças, para que a gente não fique hoje com sofrimento num carro, determinadas linhas superlotada, determinadas linhas vazia. Aí aquele que está lotado paga o prejuízo da linha vazia. Não, ter um sistema com muito mais inteligência. Essa é a proposta, isso que eu coloco no ar agora nos próximos dias. Os valores continuam os mesmos, cerca de 3 bilhões pelos 15 anos? Por aí, fica, porque eu espero que isso daí caia no processo de licitação, né? Esse valor aí ele tem uma redução, o que a gente tem é uma diminuição de custo operacional, por isso separamos o valor da locação do carro e da manutenção do veículo, porque a manutenção você vai pagar se de fato acontecer a manutenção, uma manutenção por valor de carro, são 3 modelos de carro, carros comum, ônibus, né, padrão, que são carros um pouco maiores, e carros articulados. Então são 3 modelos de veículos. Então a gente acha que o sistema operacional ele vai sair mais barato. Você imagina, você vai ter um serviço de um carro muito mais moderno, né, comparado assim, de você usar um carro popular e um carro de luxo, né, nós vamos ter uma operação com carros muito mais modernos, mas uma operação mais barata. Isso daí impacta onde? No bolso do usuário hoje, né, da qual ele vai pagar também uma tarifa. Aumento de tarifa está descartado, já fazem 4 anos que a gente não aumenta a tarifa, o aumento de tarifa está descartado até com o modelo novo, mas a gente vai tentar fazer com que esse ganho de eficiência de manutenção, por exemplo, de operação, a gente consiga trazer investimento para o próprio sistema, né? Seja de mais veículos, mais ofertas ou até da diminuição do preço da tarifa. Existe a possibilidade de o senhor trazer o sindicato para a discussão da licitação do transporte, pelo menos ouvi-los? Sim, com certeza, vamos lá. Quando nós formos fazer o processo, assim que nós fizermos a licitação e tivermos os carros, que esse é o principal, porque através dos carros, qual vai ser o carro, qual o modelo do carro, a gente tem as autonomias de cada carro, aí a gente monta o sistema, aí nós vamos contratar uma empresa para fazer a operação, aí nós estamos falando da mão de obra humana, aí sim o sindicato com certeza virá, até porque vai ser esse é um compromisso meu, para que a gente possa garantir o emprego de todos os funcionários que estão hoje na operação, dos motoristas, dos cobradores. Nós vamos ter ônibus sem cobrador? Teremos, mas vamos ter mais ônibus. Então nós vamos ter outras linhas com cobrador, linhas sem cobradores, ou linhas que vão ter não um papel de cobrador, mas um papel de auxiliar de bordo, né, de bordo do carro. Então todo mundo vai ter a garantia de emprego. Esse é um compromisso que eu tenho, não posso colocar por escrito, porque a lei não me permite que eu faça isso, mas isso eu já tenho acordado com o sindicato, e aí o sindicato é importante, até para que a gente possa fazer poder público, empresa, sindicato e até o judiciário, se for necessário. Eu pergunto isso porque na semana passada eu estive conversando com o Ronaldo, né? E o Ronaldo falou que o sindicato gostaria de ser ouvido nesse processo, e o senhor está garantindo isso. Quando a gente for para a parte operacional, que aí envolve realmente a mão de obra, garagem, mão de obra, motorista, cobrador, né? Toda a mão de obra interna da garagem, é logicamente que eles vão participar conosco. Uma outra situação que envolve o transporte, quando o senhor fala de bairros mais afastados, evidentemente que pode-se criar
E a cidade já tem, talvez, uma estrutura para isso, de ter carros menores, como vans. Como é que o senhor pretende fazer para que esse atendimento nos bairros periféricos ele seja mais ágil, mais rápido? Por exemplo, tem bairro que no horário de pico é necessário sair com uma linha direto daquele bairro para a região central, que é um grande maior desejo do sistema, é a região central e Aquários. Né? Hoje são essas duas regiões que têm um grande desejo. A região sul, ela já tem um próprio desejo interno dentro dela mesma, tanto que ela é uma região que tem linhas circulares dentro da região sul. Isso também já está começando a mudar na região leste. Quem mora no Santo Inês tem um desejo com a Eugênio de Melo, tem um desejo com a Vila Industrial, né? Cajuru com Novo Horizonte. Já existe também um certo desejo já dentro da própria região leste. Então, esse é um sistema que a gente vai criar, que são os carros alimentadores. Em determinados bairros, de manhã você pode ter carro que sai direto do bairro para o centro, e no entrepico você ter carros que façam integração, né? Que possa sair, um exemplo, do Bom Retiro, e fazer uma integração na Praça 1º de Maio no Novo Horizonte, e vir para a região, no entrepico. No horário de pico, você tem muito mais passageiro, a linha vem direto para a região central. Então você tem um sistema muito mais flexível e que você trabalhe de acordo realmente com mais inteligência na operação realmente da necessidade. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Hoje um carro que faz a represa é um carro grande, de 12 metros de comprimento, um carro pesado, danifica a estrada rural, é um carro grande e não tem necessidade. E uma viagem mais lenta, do ponto de vista operacional. Claro. Se você põe um carro menor, você tem mais conforto, né? Um carro menor você tem mais conforto andando na estrada rural. Ele é um carro com suspensão diferente, é um carro mais confortável para o próprio passageiro e não tem problema de lotação. Você lá não tem um passageiro que você vai lotar um carro. Então, é ter essa eficiência também. E as vans? O sistema alternativo vai trabalhar para integrar, né? Eles irão trabalhar integrados com o sistema, e eles têm um papel fundamental dentro desse processo, principalmente em fazer esses bairros. A gente pode dizer aqui também, eu tenho bairros onde os ônibus não conseguem fazer curvas, ele tem que dar ré, porque é um carro grande, tem que ser um carro menor, mais ágil, mais seguro, né? Quando ele é mais ágil, mais seguro, você consegue dar mais oferta, ele faz mais viagens, né? Você aumenta a oferta do bairro. Então, isso daí, todo esse modelo que nós estamos desenhando, aliás, esse modelo que já está desenhado, e é esse modelo que nós vamos implementar. Mas do transporte alternativos, vamos dizer assim, estou colocando assim como transporte alternativo, a questão das vans. Sim. As vans que vão integrar também, aliás. Sim. As vans integrando e fazendo o seu papel de alimentadores, por exemplo, o que vai acontecer? Nós vamos autorizar que ao longo do início da operação eles possam trocar de van para micro-ônibus, porque a gente aumenta a capacidade dos carros, certo? E para eles também isso é mais vantajoso, porque a gente atende melhor também os bairros. Então isso também vai acontecer. Não tem lógica, por exemplo, a van andar junto com os ônibus na Avenida São José. Vou usar a Avenida São José para que todos possam entender. Não tem lógica. Você tem um carro de 100 lugares, né, com passageiros sentados em pé, e tem uma van de 14 lugares. Você cria um conflito, a van evita de colocar pessoas idosas no carro porque não paga, porque ela tem um prejuízo. Então, isso não tem uma lógica. Então, é trabalhar como alimentador em determinados horários ele pode fazer linha direta, e nós vamos implementar também, já é um sistema que é um sistema sobre demanda. Em alguns bairros nós vamos fazer esse tipo de experiência. Vou dar um exemplo. Parque de inovação tecnológica. O parque é um local onde você tem universidades, empresas, né? Muitas pessoas ali, quase 5.000 pessoas que trabalham diariamente naquele ambiente, e de repente fazer por aplicativo, onde todo mundo se organiza, certo, no horário, no dia de ter o ônibus, e você adapta o sistema para fazer aquele atendimento. Perfeito. Então, ele é sob demanda. E a gente começar a usar um pouco também da tecnologia, do celular, para a gente trabalhar também dessa forma em determinados locais da cidade. Isso ajuda muito. Vamos dizer assim, é o sistema fretado, mas é um sistema fretado coletivo urbano, né, que a gente faria, mas pelo aplicativo, em locais que a gente consegue fechar, né, em linhas assim, como se assim, circuitos, num circuito, né? Então o PIT, que é o Parque de Inovação Tecnológica, tem essa característica, né? Você tem universidades, empresas, indústria, todo mundo ali muito próximo do outro, e a gente poder, com os horários muito parecidos de entrada, de saída, então os desejos são parecidos, e a gente fazer uma distribuição. E como é que vai ser essa tecnologia que vai integrar o sistema de aplicativos, de bicicleta, de ônibus, até acho que
que precisa ser integrado à van também, né? Sim. Aí por isso que nós vamos ter uma terceira empresa, que pode ser uma fintech, né? Fintech, o que é? Essas empresas de cartão, elas integram o sistema para poder facilitar os pagamentos, né? A Urban também vem se qualificando para isso. Se a Urban tiver uma qualificação de formação, né, de desenvolvedores para esse sistema, ela também pode também fazer essa operação, até porque a nossa ideia é que essa empresa, essa fintech, ela tenha toda a captação de receita do sistema do transporte público, que ela possa, com esse dinheiro, ela fazer investimentos para poder fazer lucro, né, fazer rendimento de recursos e esse rendimento retornar para o sistema de transporte público. Quer dizer, você tem um ciclo. Hoje você tem um recurso que entra de forma antecipada no sistema. Por quê? A grande maioria das empresas compram passagens para 30 dias. Isso. Compram de forma antecipada e o passageiro usa, né, ao longo dos próximos dias, do próximo mês. Então, nós temos esse dinheiro que ele pode ser investido, né, para que isso daí possa ser feito integrado, que possa ter sistemas que você possa se conversar. Então, quer dizer, é levar mais benefício ao usuário do sistema de transporte público.